Neste vídeo falaremos sobre o Mossad, um dos mais secretos e desconhecidos serviços de inteligência de todo o mundo. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já! O Estado de Israel foi oficialmente criado no dia 14 de maio de 1948, e logo no dia seguinte, 15 de maio, uma coalizão de países árabes liderada pelo Egito e formada por quase 100 mil soldados do Iraque, da Síria, da Transjordânia, do Líbano, da Arábia Saudita, do Iêmen e de inúmeros outros países árabes no Oriente Médio e na África, atacaram os israelenses com o objetivo de exterminar aquela nação logo à nascença. Nas palavras do egípcio Rahman Hassan Pasha, secretário-geral fundador da Liga Árabe e um dos principais responsáveis pelo ataque, essa será uma guerra de extermínio e o massacre que causaremos no povo judeu será recordado para sempre, tal como hoje nos recordamos dos ataques mongóis e das cruzadas. A profecia de Hassan, feita numa coletiva de imprensa no Cairo no primeiro dia da guerra e transmitida pela BBC britânica para todo o mundo, não se concretizou. Israel, que contava com menos de 20 mil militares treinados, derrotou de forma espetacular os 100 mil árabes que atacavam a partir de todas as frentes. Essa guerra deixou bem evidente que Israel estava muito vulnerável e precisava com urgência de um escritório capaz de agregar e analisar todas as informações obtidas sobre o inimigo. E foi com esse objetivo que em dezembro de 1949 nasceu o Instituto Central de Coordenação, rebatizado mais tarde como Mossad, uma palavra hebraica que significa o Instituto. Em 1951, o Mossad foi reorganizado, tendo sido transferido para a alçada direta do primeiro-ministro israelense, eliminando muitos intermediários que atrapalhavam a ação dos seus agentes. O Mossad tem muitas responsabilidades, como por exemplo a captura de informações sobre inimigos reais ou potenciais, operações secretas sob disfarce e ações de contra-terrorismo. É a única instituição israelense que não é obrigada a seguir as chamadas Leis Básicas de Israel, que funciona como uma espécie de constituição daquele país. Ou seja, o Mossad pode, na prática, atuar completamente fora do abrigo da legislação vigente em Israel, desde que sob a aprovação e supervisão do gabinete do primeiro-ministro. O Mossad é formado por 8 departamentos, com o maior deles sendo responsável por coletar informações do inimigo, seja através de satélites, interceptação de comunicações telefônicas, eletrônicas ou de rádio, e também através de agentes infiltrados no terreno. Os agentes desse departamento atuam sempre sob disfarce, na maioria das vezes como funcionários diplomáticos. Mas se o Mossad como um todo já é uma organização extremamente secreta, um dos seus departamentos é particularmente ainda mais. Trata-se do Cesareia, um departamento dedicado exclusivamente a ações diretas contra o inimigo. É nesse departamento onde funcionam as chamadas unidades de assassinato, como Metzada, formada por pequenos grupos de combatentes de elite dedicados a ações de sequestro, assassinato e sabotagem, e também o Kidon. Se o Metzada é formado apenas por combatentes de elite, o Kidon é ainda mais seletivo. Não é preciso dizer que muito pouco se sabe sobre o Metzada e ainda menos sobre o Kidon. Sabe-se apenas que essas unidades existem e conhecem-se apenas alguns poucos detalhes de ações nas quais tiveram participação. O Mossad também tem um departamento dedicado exclusivamente a financiar startups tecnológicas por todo o mundo. Sempre que uma empresa surge no mercado com uma ideia de produto ligado ao mundo da vigilância eletrônica, o Mossad atua rapidamente através desse departamento, financiando a startup através de fundos de investimentos espalhados por todo o mundo. Através dessas ações, o Mossad consegue ser sempre um dos primeiros escritórios de inteligência a ter acesso à tecnologia de ponta na área da vigilância eletrônica. O Mossad é tão secreto que não há certezas nem mesmo sobre o seu número de empregados.
com informações oscilando entre os 1.000 e os 1.500 funcionários diretos. Mas se considerarmos os agentes infiltrados e as empresas de fachada criadas internacionalmente, algumas fontes avançam números que rondam os 25 a 30 mil. Com base em ações executadas no passado, há evidências que indicam que o Mossad tenha agentes infiltrados nas principais agências secretas e instituições governamentais de todo o mundo, algo que ficou bem evidente através das ações de Eli Cohen, que no início dos anos 60 era um alto funcionário do governo sírio, amigo íntimo do presidente e que na época estava cotado para o cargo de ministro da Defesa da Síria. Descobriu-se mais tarde que Eli Cohen era, na realidade, um agente infiltrado do Mossad, que repassou informações extremamente importantes e que ajudaram muito na rápida vitória israelense na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Uma das primeiras grandes ações do Mossad, que atraiu a atenção mundial, foi a prisão na Argentina de Adolf Eichmann, antigo oficial nazista das SS, responsável por toda a parte logística do Holocausto. De acordo com documentos capturados após a guerra, Eichmann foi o responsável direto pela organização do transporte de mais de 3 milhões de judeus para campos de extermínio. Conseguiu escapar nas semanas finais da guerra, acabando por estabelecer-se na Argentina nos anos 50. Graças à ação do Mossad, Eichmann foi identificado na região de Buenos Aires e sequestrado em maio de 1960, tendo sido levado sob identidade falsa para Israel, onde foi julgado e condenado à morte em 1962. Por pouco, o Mossad não capturou Joseph Mengele no Brasil, mas a operação acabaria por ser abortada por falta de informações. Outra grande ação de assassinato decorreu ao longo dos anos 70 e 80, após o massacre de Munique de setembro de 1972, quando terroristas árabes do Setembro Negro sequestraram e mataram 11 atletas israelenses durante as Olimpíadas de Munique. Como represália, a primeira-ministra Golda Meir ordenou ao Mossad perseguir e matar os responsáveis pelo planejamento desse ataque, resultando no assassinato de mais de 10 políticos e terroristas árabes nos anos seguintes, em ações extremamente audaciosas, com destaque para o assassinato do líder do Setembro Negro, Alim Hassan Salami, em Beirute, em 1972. Essas operações foram muito bem retratadas no filme Munique, de 2005. Em agosto de 2001, semanas antes dos múltiplos ataques em 11 de setembro, o Mossad alertou os Estados Unidos para a iminência de um grande ataque contra cidades norte-americanas. Mas tudo indica que a CIA não deu o devido crédito às informações compartilhadas pelos israelenses. Acredita-se que o Mossad esteja diretamente envolvido no assassinato de vários cientistas nucleares iranianos, que morreram em circunstâncias no mínimo suspeitas. No total, cerca de 6 cientistas nucleares iranianos de topo foram mortos nos últimos 15 anos em ações que parecem ter contado com o envolvimento direto do Mossad, ações que afetaram e atrasaram muito o programa nuclear do Irã. Se fosse para descrever rapidamente apenas as principais ações do Mossad, esse vídeo teria, no mínimo, umas 3 horas de duração. Devido aos vários assassinatos realizados por agentes do Mossad na França, de árabes ligados ao ataque terrorista nas Olimpíadas de Munique de 1972, os franceses até hoje não se dão muito bem com o Mossad, com outras ações tendo também contribuído para essa relação conflituosa, como por exemplo em abril de 1979, quando agentes do Mossad invadiram uma fábrica francesa em Toulouse que estava construindo componentes para um reator nuclear iraquiano, destruindo a fábrica francesa e os componentes que estava produzindo. O reator acabaria por ser entregue na mesma, mas seria destruído pela Força Aérea Israelense no âmbito da Operação Ópera, em junho de 1981. Outra ação de destaque ocorreu em 1966, quando agentes do Mossad conseguiram convencer um piloto iraquiano a desertar com um caça MiG-21 novinho em folha. Esse caça, uma aeronave de última geração naquela época, foi depois entregue aos Estados Unidos,
que através da engenharia reversa conseguiram desenvolver contramedidas eficazes, anulando em pouco tempo a superioridade alcançada pelos soviéticos com esse avião. Outra ação de grande destaque foi na obtenção de informações que ajudaram na Operação Entebbe, o resgate de mais de 100 reféns israelenses e judeus que eram mantidos sequestrados no aeroporto de Entebbe, em Uganda. Os israelenses, cercados por países árabes que juraram destruí-los, encaram a sua sobrevivência com muita seriedade. Como diz o lema do Mossad, retirado diretamente da Bíblia, do livro de Provérbios 11:14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança.